Brasil 1900... do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário estava para aprovar um aditivo às cadernetas de poupança, um incentivo às cadernetas de poupança, que é o seguro contra acidentes pessoais, que esse comercial acabou de mostrar. Muito bem. O Conselho Monetário Nacional aprovou essa medida às 5 horas da tarde de uma quinta-feira. Às 7h30 da noite, viu, Armando Ferrentini e Lúcia e amigos, às 7h30 da noite, vejam bem, essa medida foi aprovada às 5 horas da tarde. Às 7h30 da noite, esse comercial já estava em rede nacional de televisão. Vejam só a agilidade com que o Banco do Brasil se colocou, essa instituição de 140 mil funcionários, mas que é ágil a esse ponto, né? E no dia seguinte, os jornais já estavam com anúncios informando mais esse benefício. Bom, a agilidade foi tanta que o jornalismo da emissora que exibiu esse comercial pela primeira vez, que foi a Bandeirantes, não tinha conseguido cobrir ainda a reunião do Conselho Monetário Nacional, porque ela só terminou por volta de 7 horas da noite. Quer dizer, o anúncio foi mais rápido do que a notícia. Não é um barato? É. E com isso, na última semana de junho, o Banco do Brasil captou 4 bilhões de cruzeiros na caderneta de poupança, que volta a ter a confiança do povo brasileiro. Né? Paulo, eu queria que você contasse como é que é esse pique dentro da Giovanni. Uma coisa fantástica, a propaganda se antecipando à própria notícia, ao próprio jornalismo. Mas antes que você respondesse, eu queria chamar 2 comerciais feitos pela Giovanni para Dijon, para o produto, para a linha Metalonita. Comercial Cama da Gata e o comercial Cama dos Gatinhos. Vamos a eles. Cama da Gata tem colchão Dijon. A grife no colchão. Cama dos Gatinhos tem colchão Dijon. Dijon, a grife no colchão. Então, voltando à pergunta, como é que é esse pique dentro da Giovanni? Ou seja, a propaganda se antecipando à própria notícia, se antecipando ao jornalismo. Isso é fascinante. Conta como é que isso acontece. Bom, isso acontece pela necessidade, em primeiro lugar, né? E depois porque a gente tem uma formação de atendimento de varejo. Aqui no Rio de Janeiro, aliás, a Giovanni tem uma postura, eu acho que é única em termos de Brasil. A agência do Rio de Janeiro, ela é especializada em serviços e varejo. E a agência de São Paulo é especializada em dona de casa, numa primeira instância, produtos alimentícios. E o Guna Carioba, que é o nosso diretor-geral, pode contar melhor do que eu. Mas a Giovanni é uma agência muito ágil, porque ela é muito jovem, sabe, Armando? A média dos nossos profissionais é uma média muito baixa de idade, né? Baixa na idade, alta no profissionalismo. É uma garotada de 30, 32, 28 anos de idade que tem um pique fantástico, isso sem falar que as pessoas de mais idade não têm. Mas a agência é uma agência jovem, é uma agência que está crescendo muito. Nós, possivelmente, somos, sem demérito para as outras agências, a quem nós respeitamos muito, somos uma das agências que mais tem crescido no Brasil, e você, Armando, tem acompanhado o nosso trabalho nesses últimos 3 anos, né? Eu acho que é isso, a nossa vontade, a nossa garra, vem de uma série de fatores. A gente trabalha com muito respeito ao ser humano, a gente trabalha com seriedade, a gente procura dar uma remuneração justa aos companheiros, a gente procura ter serviços eficazes, oportunidades de desenvolvimento profissional, estímulo à criatividade, né? A gente procura ter flexibilidade e agilidade nas decisões, a gente faz administração participativa, as portas estão sempre abertas, ninguém administra de porta fechada. Quer dizer, não há aquela hierarquia de que o contato não pode falar com o diretor da conta sem antes passar pelo supervisor, né? Não há a hierarquia de que a pessoa dos serviços gerais não pode procurar o vice-presidente ou o diretor executivo sem passar pelo seu chefe imediato. A administração é feita de portas abertas. Eu acho que isso queima muita etapa. Paulo, você citou aí no início dessa sua resposta o Maurício, seu sócio. Eu queria que o Maurício explicasse como é que isso funciona no Rio de Janeiro,
especificamente. Agora eu vou alfinetar um pouquinho, Maurício. É o seguinte, grande parte do Brasil pensa que no Rio de Janeiro se trabalha um pouco mais devagar, o que não é verdade. De antemão eu já me coloco dessa forma, paulista que sou, mais carioca de coração. Mas há esse tabu. Eu queria que você contasse ao telespectador, principalmente do resto do país, como é que isso funciona no Rio de Janeiro. Ou seja, esse pique que vocês têm, ele é igual no Rio, é igual em São Paulo, é igual em Brasília, é igual em Belo Horizonte? O pique que nós temos realmente nas agências, o pique é o mesmo. Por quê? Primeiro, os profissionais da Giovanni, eles gostam do que faz, né? Eles gostam de propaganda. Eu acho isso fundamental, a pessoa trabalhar num lugar gostando do que faz, né? Não é só simplesmente pelo emprego. E a Giovanni, nesses 17 anos, veio trabalhando muito o setor de varejo e de serviço, como o Giovanni já falou, e o varejo exige muito, acelera muito o ritmo dentro de uma agência. Então, toda a sinergia que há dentro da Giovanni é tudo decorrente da necessidade que o varejo sempre nos requisitou, né? Eu queria pedir mais um comercial, porque tem mais uma história para ser contada pelo Paulo. É o comercial da Embratel, de nome Menino, comercial que teve como diretor de criação o Adilson Xavier. E eu queria chamá-lo para que depois o Giovanni explicasse a sua história. Vamos nesse comercial. A Embratel, empresa do sistema Telebrás, oferece as conquistas da tecnologia a um número cada vez maior de brasileiros. O presente se liga com o futuro via Embratel. Paulo, conta a história específica desse comercial que nós vimos aí. Tá bom, tô virando um contador de causos, né? Grandes causos, causos de muito sucesso. Bom, em meu lugar, esse filme foi feito em uma semana. Acho que é um tempo recorde. Desde o pedido à entrega do filme, sabe, Armando, passou-se uma semana. Esse filme foi para ser utilizado nas Olimpíadas, a Embratel precisava de um comercial, e ele precisava ir ao ar em uma semana, e a gente conseguiu, a gente aceitou o desafio e fez. E tem um fato interessante, nós utilizamos, o pessoal da iluminação vai saber o que eu estou falando, nós utilizamos todos os HMI que tinham no Rio de Janeiro. É um spot alemão que dá uma claridade especial que o diretor queria, né? E a gente iluminou a torre da Embratel lá em Tanguá, aqui no estado do Rio, de tal forma que as pessoas que passavam na estrada, que fica próxima ali a Embratel, paravam o carro para ver, pô, o que é isso? Como é que essa torre está bonita? Nunca vi ela tão iluminada, né? Então tem esse detalhe. Se alguém precisasse desses spots alemães para fazer uma produção parecida aqui no Rio de Janeiro, não ia conseguir. Ia ter que alugar em outro lugar. Eu não entendi bem. Quer dizer, vocês alugaram todos esses spots? Toda a luz disponível no Rio de Janeiro, desse tipo de luz alemã, foi usada. E levamos lá para Tanguá. E ficou tão iluminado, ficou tão bonito, ficou uma imagem tão linda que as pessoas na estrada paravam para ver a torre, que nunca mais voltou a ter essa iluminação. Só teve nesse comercial, que vocês acabaram de ver aí. Ok. E o Paulinho agora estava falando sobre uma especialização da Giovanni em alimentos. Eu fiquei curiosa com relação a isso. Vamos perguntar ao diretor-geral da Giovanni, que é o Guna Carioba, que especialização é essa? Quer dizer, ainda há pouco também conversávamos sobre o pensamento da dona de casa em relação ao produto alimentício. Eu acho que é um assunto vastíssimo, né, Guna? O que você apurou? Eu gostaria que você explicasse como é esse trabalho e também o que você já poderia adiantar para nós do que pensa a dona de casa sobre um produto alimentício. Eu acho que a especialização é importante porque a agência fica conhecendo o mercado no qual ela vai trabalhar. Para a agência poder ser uma parceira real dos seus clientes, é importante que a agência conheça o mercado desse cliente de uma maneira tão grande quanto o próprio cliente. E vocês fazem isso pesquisando? A gente faz isso pesquisando. Quer dizer, a gente tem, de um lado, pesquisas contratadas, específicas para cada um dos produtos, ou seja, a minha vivência em alimentos e a vivência dos meus companheiros de São Paulo é muito grande. Então, cada um já viu muitas pesquisas, já assistimos muitas discussões em grupo, já lemos muitos relatórios de pesquisa sobre alimentos.
Então, isso é uma informação que vai se acumulando, quer dizer, aquilo que eu sabia há 10 anos vai se acumulando a coisas que eu sei hoje. Então, a experiência e a informação que a agência, como um conjunto, e todas as pessoas da agência têm sobre alimentos é muito grande. Além disso, a gente usa o nosso centro de informações. A gente tem um centro de informações em São Paulo que coleta especificamente informações sobre alimentos. E, além de coletar essas informações e guardar, essas informações são analisadas para que a gente possa perceber tendências, saber o que vai acontecer para o futuro. Quer dizer, o futuro sempre é um reflexo do passado. E isso não só dentro do Brasil, mas externamente, quer dizer, no exterior também. Então, algumas coisas que estão acontecendo fora, eventualmente vão acontecer aqui. Em alguns exemplos, por exemplo... Não dá agora, não. Nós vamos parar um pouquinho do intervalo, né? E vamos voltar e você vai contar para a gente exatamente aonde está. Eu acho muito curioso. Como é que a dona de casa escolhe um produto alimentício? Qual é o fator principal dessa escolha? A gente para um minuto e na volta vamos ouvir a resposta do Guna. Devido ao enorme sucesso do especial Cazuza e Biologia, faremos neste domingo uma reapresentação da homenagem ao poeta que mais cantou a vida. Depoimentos de amigos, as canções de amor. E toda a força de sua poesia. Especial Cazuza e Biologia. Reapresentação especial. Neste domingo, 8 da noite. Ginástica, uma prática sadia. Opinião pública. Todo domingo, Hélio Fernandes, o repórter da história. Hildegard Angel, celebridades. Jaguar, gente que é notícia. Tereza Cruvinel, política nacional. Sebastião Neri, os bastidores da política. José Augusto Ribeiro, política internacional. Sérgio Cabral, a Copa do Mundo. Tarcísio Holanda, entrevista exclusiva. E Neila Tavares, o Boa Noite. Opinião pública. Todo domingo, 10 da noite. Intervalo especial, hoje entrevista Paulo Giovanni e 2 de seus diretores. No bloco anterior, nós estávamos conversando com Guna Carioba sobre todo o trabalho que a Giovanni de São Paulo faz com relação a alimentos. Nós temos uma pergunta no ar para fazer ao Guna, mas antes disso, vamos ver o trabalho da Giovanni feito para a Casa Gelli. São 2 comerciais, um se chama Corrida e o outro Meio Ambiente. Vamos vê-los. Essa corrida não perco de jeito nenhum! Grande corrida ao depósito Gelli! Vai ser uma loucura! Todos os móveis e armários a preços de parar o trânsito! Mas são só 3 dias! Quem não chegar até sábado vai rodar essa promoção! Móveis a preços desacelerados só aqui na Avenida Brasil! No depósito de móveis Gelli! Grande corrida ao depósito. Acelere até a Gelli. Eu recomendo! A Gelli revela como preservar o seu meio ambiente. Gelli, a solução natural para a sua casa. O Guna conversava com a gente, ainda agora, sobre um trabalho de pesquisa que a Giovanni Comunicações faz em São Paulo com relação à dona de casa. O que é que ela pensa sobre o produto alimentício? E eu tinha deixado no ar a seguinte pergunta. Ô Guna, qual é o ponto principal da dona de casa? Quer dizer, o que se apurou nessa pesquisa? Quando a dona de casa vai comprar um produto alimentício, o que ela quer em primeiro lugar? Primeiro, deixa eu dizer que não é numa pesquisa só, que na verdade é um conhecimento que vem acumulado. Na área de alimento, o principal fator é a confiança.
Quer dizer, a confiança que muitas vezes, na maioria das vezes, é transmitida pela marca, ou seja, a primeira coisa que ela olha é a marca. Se é uma marca conhecida, ela pega o produto sem olhar. Existem outros fatores. Na medida em que uma marca é nova e que está se lançando, está entrando no mercado, então existem fatores que ela pega, olha, cheira, experimenta uma vez e aí então vai adquirindo confiança no alimento. É diferente isso com relação a detergentes, por exemplo. Porque o alimento é uma coisa que entra na mesa e ela serve para suas famílias, para seus filhos e, enfim, para sua família de uma maneira geral. E um detergente, não, ela pode de repente trocar um detergente, está faltando um pouco de dinheiro, então ela compra um detergente mais barato ou qualquer coisa assim. É diferente a postura, quer dizer, a mesma dona de casa, a mesma mãe, pensa de maneira diferente na hora que ela está comprando comida e na hora que ela está comprando outros produtos. Então a gente sente que a comida é uma coisa muito especial para a mãe, para a dona de casa. É uma preocupação de saúde, né? É uma preocupação de saúde de uma maneira geral, quer dizer, o alimento tem que ser alguma coisa saudável, ou pelo menos que não faça mal. Quer dizer, sabe que algumas coisas são tipo o que se chamam de guloseimas, que são importantes também para a alimentação, mas ela tem menos preocupação, talvez, né? Mas o que entra para dentro do organismo é uma coisa que tem uma preocupação muito forte para ela. Falando nisso, posso partir aqui para a posição de entrevistador? Hein? Claro. O Guna, a agência em São Paulo, fez um trabalho que eu reputo muito bom com uma empresa do maior gabarito, que é a Ceval. A Ceval é o braço alimentício do Grupo Hering, um grupo que emprega milhares de pessoas, recolhe dezenas de bilhões de dólares em impostos e que esse ano está faturando mais de $1 bilhão. É uma empresa que dá orgulho ao Brasil. E nós temos também muito orgulho de trabalhar para a Seara, que é uma marca da Ceval, que é da Hering, tá? E a gente fez um trabalho muito interessante com um comercial que no final do ano passado foi ao ar, em dezembro, e vendeu todo o estoque da indústria e todo o estoque dos supermercados, não é, Guna? É verdade. Esse comercial, na verdade, não deveria ser o primeiro comercial dessa marca. A Seara estava se reestruturando, a Seara reformulou todo o seu marketing, suas embalagens, reformulou o logotipo e coisas assim, e pretendia fazer uma campanha de lançamento. Por uma série de fatores, essa campanha acabou sendo retardada e no fim do ano a gente tinha uma produção de presunto tender que tinha sido colocada no mercado e que precisava evidentemente sair das prateleiras, né? E fizemos um comercial, esse comercial acabou lançando a marca e vendeu toda a produção de presunto tender que foi feita, né? É bom registrar também, viu, gente, que esse comercial teve todo um trabalho de pesquisa atrás dele, levantando conceitos de gosto de dona de casa, de gosto de criança. Nesse comercial aparece o marido, a dona de casa e os seus filhos, né? Ele tem toda uma estrutura que foi pesquisada e analisada para levar a esse determinado comercial que a gente vai mostrar agora. E que fez esse sucessão todo que o Guna está falando. Inclusive agradou muito, quer dizer, além de ter vendido tudo, agradou muito as donas de casa e as mães, porque tinha uma família muito descontraída, tinha um marido muito simpático, que vocês vão ver, que é um marido participativo, né? O marido que entrava na jogada, na verdade era ele que trazia o tender, ele servia, e isso as mulheres gostavam muito, né? Elas diziam assim, esse sim é um cara legal, gostaria que meu marido fosse assim. E ela sempre supervisionando o trabalho, quer dizer, ela estava lá atrás olhando o que ele estava fazendo, né? Mas deixava que eles trabalhassem, os filhos ajudavam. Antes da gente ver esse comercial, eu te pergunto isso, o homem não tem nenhuma participação nessa compra de alimentos? Claro que tem. Ou tem? Tem. Mas não é determinante. Não é determinante. A mulher é que é. Depende até de alguns alimentos. Algumas coisas, uma pesquisa que a gente está fazendo recentemente, na área de óleo, por exemplo, de azeite, a participação do homem é mais importante. Quer dizer, o azeite é alguma coisa que ele serve na mesa, então ele tem uma participação muito maior. Já na compra de arroz e feijão, a participação dele é muito menor, né? Agora, olha só, gente, como é que é interessante, como é que funciona a cabeça do consumidor. As mulheres gostavam de ver o homem levando o produto para a mesa. Quer dizer, isso simbolizava, o simbolismo era o homem participativo, o homem que estava ajudando a mulher nos trabalhos domésticos, né? Isso foi colocado de propósito no comercial, tá? Quer dizer, não foi uma coisa que o diretor sacou na hora, não. A gente queria mostrar esse homem participativo com o produto Seara. Então, é importante nesse comercial, não só o pai participava e ajudava, mas também todos os filhos. Então, todos os filhos estão lá ajudando a montar aquele prato
E a mãe, a dona de casa, está como supervisora, quer dizer, ela também não abandona o trabalho na mão dos outros sem saber o que está acontecendo. Ela olha e os outros trabalham, e assim ela ficou muito feliz. Se sentiu muito bem. Vamos ver o comercial ao invés de ficar contando aqui, que até eu curioso. E vai dar água na boca, você vai ver. Comercial para o anunciante Seara, comercial Very Tender. Vamos a ele. Tender in the morning, tender in the night. I love you cause you're tender, it's so tender every time you are so tender. You are so tender, so very tender, so very tender. So love me tender, remember to be tender all the time. I love you tender. So love me tender, remember to be tender all the time. Seara está nascendo uma nova geração de produtos. Gunnar, eu tenho uma dúvida. Eu queria esclarecer aqui. Essa especialização da Giovanni em São Paulo, no segmento alimentícios, ela não compromete, eventualmente, a conquista de outras contas? Ela não compromete a conquista no ramo de alimentos. Ou seja, na medida em que a gente tem um conhecimento nessa área de alimentos, e que é muito vasta, o setor de alimentos, eu acho que é o quinto, né, anunciante, então aí a gente não se perde. Na verdade, a gente está ganhando, porque os clientes têm um conhecimento acumulado. Então, eu acho que isso é importante para os nossos clientes. Não, mas a minha pergunta foi a seguinte, Gunnar. Minha pergunta foi a seguinte. Por exemplo, eu sou anunciante e fabrico motores. E eu quero entregar a conta para a Giovanni. Mas, de repente, eu sei que a Giovanni, em São Paulo, evidentemente, ela é especializada em alimentos. Como é que eu faço? Para poder atender bem uma conta de motores, a Giovanni precisa conhecer motores. Então, se você tiver uma conta de motores e quiser entregar para a Giovanni vai procurar toda a informação possível nessa área de motores, para que realmente possa haver um trabalho conjunto. Eu não acredito numa agência que não conheça o produto, não conheça o mercado, não conheça a indústria do seu cliente. Eu só posso prestar um bom trabalho para você nessa área de motores se eu conhecer o que eu estou fazendo, se eu conhecer o mercado tanto quanto você, para poder ser seu parceiro. Muitas agências falam em parceria. Eu acho que isso é a maneira moderna de atender uma conta, é a parceria do cliente com a agência. Agora, essa parceria só pode acontecer se houver o conhecimento, se a agência conhecer o que está falando. Então, eu vou procurar toda a informação sobre motores, vou procurar consultores e assessores que conheçam motores, as melhores pessoas do mercado, para poder atender essa conta da maneira como acho que deve ser atendida. Gunnar, para desanuviar um pouco motores e alimentos, eu queria chamar mais 2 comerciais da Giovanni, criados para o seu cliente Atlantic Tour, comerciais vôlei e ginástica. Vamos a eles. Viajar é sacar o mundo. Voar para todo lugar. Viajar é cortar tudo que nos incomoda. Vibrar. Abraçar os amigos. Atlantic Tour. Uma grande equipe para a sua melhor viagem. Viajar é rodar o mundo. Idas e voltas, e voltas, e voltas. Sem abrir mão da segurança. Viajar é partir tranquila e chegar feliz. Atlantic Tour. Uma grande equipe para a sua melhor viagem. Pô, Giovanni, eu queria voltar ainda um pouquinho à sua... Gostou de ver a Isabel jogando vôlei aí no nosso comercial? Grande craque da seleção de vôlei. Eu sou fã da sua agência, e você sabe disso. Obrigado. Bom, fã desse trabalho. Eu queria voltar um pouquinho ao radialista, né? Vamos lá. Eu acho que... Quer falar de propaganda de rádio? Esse trabalho que você fez é inesquecível, né? Obrigado. Eu acho que quem acompanhou, quem mora no Rio, e quem não mora, mas que conhece o trabalho, não vai esquecer. Você mesmo ainda está lá com o pezinho, né, no seu trabalho na Rádio Globo. Eu queria saber o seguinte, quer dizer, alguns radialistas como você montaram agências, têm algum trabalho nesse sentido, mas é uma coisa que não deslancha, uma coisa que não cresceu, uma coisa, enfim, que não se tornou um trabalho profissional ao nível que se tornou o seu. Qual foi a mola propulsora disso? Bom, em primeiro lugar, a ajuda de Deus, né? Deus acima de tudo.
E depois a nossa proposta sempre foi, a Giovanni é uma agência que atua na área de comunicação social, trabalhando com propaganda, merchandising, relações públicas, assessoria de imprensa, publicity, etc., tá? Que é a moderna maneira das agências trabalharem, que procura atender plenamente os objetivos mercadológicos do cliente, respeitando uma remuneração justa, a agência, oportunidades de trabalho para seus funcionários e a satisfação do cliente. Então, desde o início, a agência se propôs a ter um envolvimento maior com o cliente do que apenas um comercial em rádio. O que eu sinto que os meus companheiros de rádio fizeram por uma opção própria, eu não estou achando que está errado nem está certo, né? Eu acho que tudo está certo, eles buscavam clientes para a rádio especialmente. A Giovanni nunca buscou clientes para o veículo rádio especificamente. A Giovanni sempre procurou atender os clientes da forma inteira, completa, total. E nem sempre o melhor veículo para se anunciar um determinado produto é o rádio. Muitas vezes é, mas nem sempre é. E ainda falando em rádio, por que a propaganda do rádio para o rádio ainda é uma coisa capenga no Brasil? Não, tem muita coisa boa. Boa, tem, mas não é a maioria, né, Paulinho? Eu acho que... Ainda se aproveita a trilha de filme e né, a parte sonora do filme para jogar no rádio, que é uma coisa super injusta com o rádio, você não acha? Acho sim. Acho que as agências poderiam dar um pouco mais de atenção às criações para a rádio. Como fez, por exemplo, o presidente Collor, né, que na sua campanha foi um dos poucos candidatos que se propôs a fazer um programa para a rádio específico com linguagem de rádio, né? E ganhou, né? E ganhou. Isso aí, você encerra aí, né? Ok. Nós vamos ver mais 2 comerciais da Paulo Giovanni. São 2 comerciais feitos para o Banco do Brasil. Um se chama Bebê e o outro se chama Campo. Você tem alguma historinha para contar antes da gente ver esses comerciais? Eu tenho. Tem o seguinte, esse garotinho que vai aparecer aí é um doce. Esse menino, está acontecendo o seguinte, as pessoas, por exemplo, o Globo já nos procurou, já fez uma matéria com ele, a Manchete já nos procurou, está fazendo uma matéria com ele, e o garotinho agora sai na rua, é reconhecido, só não sabe dar autógrafo ainda, né, mas dá beijinho. E esse garoto é a nossa alegria no momento. Ele é um garoto super simpático, que está levando uma imagem muito gostosa para a caderneta de poupança ouro do Banco do Brasil. Eu acho que o comercial fala por si próprio, um garotinho comendo e mostrando o que a caderneta de poupança ouro faz. Ela ajuda ao Brasil financiando a produção de alimentos. E o garotinho podia ser o seu filho aí, ou seu irmão, ou seu neto, representa um ente querido da família da gente. O dinheiro que você deposita na caderneta de poupança ouro do Banco do Brasil, o Banco do Brasil aplica na produção rural do país. Deposite na caderneta de poupança ouro do Banco do Brasil. Rende mais que as outras. Também rende alimentos. O dinheiro que você deposita na caderneta de poupança ouro do Banco do Brasil, o Banco do Brasil aplica na produção rural do país. Deposite na caderneta de poupança ouro do Banco do Brasil. Rende mais que as outras. Também rende alimentos. E agora a gente dá uma paradinha para o intervalo. E na volta vamos falar de um grande trabalho da Giovanni Comunicações. O trabalho para Casa e Cenas. Num minuto. Canal Jazz, neste domingo, Free e Soul Music, no sax tenor de David Murray. Show gravado no Village Vanguard, de Nova York. E mais, no Bloco Nacional, o som de Idris Boudriois, um franco-argelino que adotou o Brasil, dando uma super cancha. Canal Jazz, com Roberto Moura, neste domingo, 7 da noite.
90, Jogos do Interior de Minas. Participe, sua cidade precisa do seu grito. Primeira etapa, de 25 a 29 de julho. Vem aí o Forroque 90, a maior festa rock da temporada. Fazenda Boa Esperança, em Santa Luzia. Dia 20, Veludo Cotelê e Ocos Pocos. Dia 21, Barão Vermelho e Lombinho com Cachaça. Dia 22, Arte Final e Capital Inicial. E mais um montão de surpresas. Forroque 90, a maior festa rock da temporada. Correalização, Prefeitura Municipal de Santa Luzia. Realização, Quartzo. Gente, o processo de exaustão da relação amorosa a partir da música popular brasileira. Um assunto da pesada com Marco Aurélio Baggio, Dr. Marco Aurélio Baggio. E mais música brasileira com Carlão e Índio, dois baianos que estão na noite de Belo Horizonte. Tudo isso no Happy Hour dessa segunda-feira, logo depois do Sem Censura, aqui no Canal 9. Contamos com você. Salve, como é que vai, amigo, há quanto tempo? Um ano ou mais, posso ser... No intervalo especial de hoje, nós estamos conversando com Paulo Giovanni e dois dos diretores da Giovanni Comunicações. Eu gostaria agora de conversar sobre o trabalho que a Giovanni Comunicações faz sobre a Casa Sendas. Um trabalho antigo, um trabalho muito bem feito, um trabalho com peças lindas. Eu tenho 4 comerciais para a gente reassistir, porque eu tenho certeza que nós já vimos esses comerciais antes, mas vamos vê-los de novo. Todos valem a pena ser revistos. Nós temos Chegou, que foi um comercial das Sendas, lançando Sendas São Paulo, com a Regina Duarte. Nós temos Tudo 30, que eu acho que todo mundo também já viu, que é com o Joãozinho 30 e outros. Temos Presidente de Natal, foi uma belíssima mensagem de Natal da Casa Sendas. E temos, para mim, um dos mais bonitos, Bate-Mãe, foi a mensagem desse ano para o Dia das Mães. Vamos ver os 4, depois a gente conversa sobre eles. Tudinho. Sabem quem chegou com tudo? Super Atacado Sendas. Com tudo para quem tem catering, para quem quer estocar em casa. E na atual situação, estocar é a solução. Sendas chegou com um novo jeito de comprar, um novo jeito de economizar e a qualidade das melhores marcas. Super Atacado Sendas. Eu já disse tudo. E aí, Joãozinho, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Tudo 30. Tudo 30, tudo Sendas, tudo pronto, vem com a gente festejar. Tanto tempo faz que a gente faz acontecer. Tanto já se fez e ainda há tanto por fazer. Tanta emoção que só nos resta agradecer. 30 anos de sorrisos. Se você é Sendas, nós também somos você. Mas você é gente. Mas você é Sendas. Eu queria emprego. Eu queria ser respeitado. Eu quero acreditar. Eu queria não ter nada para pedir, eu só queria um país. Este ano você vai ganhar um presente de Natal. Feliz povo e próspero Brasil.
coração de mãe sempre bate mais forte. E vamos então saber um pouquinho mais sobre esse trabalho que a Giovanni faz para as Casas Cenas, conversando com o vice-presidente da Giovanni, Maurício Nogueira. Maurício, fala um pouquinho desse trabalho. Quer dizer, eu acho que cada comercial tem uma historinha, né? Eles têm uma história. O cliente, o ano passado, a sua linha de comunicação estava toda voltada para preços, tá? Aí nós detectamos, a partir do segundo semestre, em conjunto com o cliente, a necessidade de se trabalhar também uma linha institucional, que preço não é tudo no supermercado, né? E aí nós criamos esses três comerciais institucionais, que é o Presidente de Natal, Tudo 30 e o Bate-Mãe, fazendo um mix com uma comunicação também de preço institucional. O Presidente de Natal, eu reputo um filme sensacional, pelo momento que o país passava, o ano passado, em dezembro. Todos nós, brasileiros, estávamos ansiosos para eleger o nosso presidente, e eu acho que caiu muito bem esse comercial, com uma mensagem de final de ano. O Tudo 30, iniciando a campanha deste ano, de 30 anos de Casas Cenas, em que tem até um fato interessante nesses comerciais, que o Carlos Henrique e a Xuxa aparecem como coadjuvantes aí no filme, né? Xuxa de figuração? De figuração. E o recall também foi muito bom, muito grande. E culminou agora no Dia das Mães, né? Com uma feliz criação do nosso Adilson Xavier. Os quatro são dele, né? Os quatro são dele. Esse comercial do Bate-Mãe, eu sou apaixonada por ele porque ele coloca a mãe na dimensão real. Não tem aquela coisa de... Né? Antigamente se fazia muita mensagem com mãe quase uma santa, uma coisa distante, uma coisa... em cima de um pedestal. E mãe não é bem isso, né? Mãe tem talvez até essa conotação, mas a mãe tem o bate-enxuga do todo dia, da briga, né? Da luta, que esse comercial acho que traz, né, com um brilhantismo fantástico. Traz para a realidade da vida. A vida moderna de uma mãe hoje exige que ela faça realmente essa ginástica toda, né? Levar os filhos no colégio, vigiar o filho. Isso aliado então, à acho que ela traduz Batman, tudo, né? Eu acho que traduziu bem o que é a vida moderna de uma mãe da grande cidade, né? Isso aí, parabéns por isso. Lúcio, eu queria fazer uma pergunta para o Giovanni, que é a seguinte: como é atender, Paulo, publicitariamente, o governo Collor, algumas contas do governo Collor, como a Giovanni atende? Mas antes que você responda, eu queria chamar mais dois comerciais criados pela Giovanni, direção de criação de Adilson Xavier, ambos, né, para o seu cliente Vulcan. O comercial Kendo e o comercial Cavaleiros. Vamos aos dois. Tubos e conexões de PVC Vulcan. Mais confiança para a luta do dia a dia. Esse aguenta mesmo? Tubos e conexões de PVC Vulcan. Mais confiança para a luta do dia a dia. Vulcan aguenta mesmo. Paulo, eu gostaria então da sua resposta à pergunta. Como é o atendimento de uma agência de propaganda como a Giovanni a algumas contas do novo governo, do governo Collor?
Bom, antes eu só queria dizer o seguinte, a gente acabou de ver um comercial que é um xodó meu, né? Que é o filme Cavaleiros, da Vulcan, que é um primor de produção e de direção. Eu queria registrar aqui que a direção é da Tezuka Yamazaki, foi o primeiro comercial que ela dirigiu, ela aceitou dirigir, aceitou esse nosso convite, e que é uma das honras da Giovanni, ter esse comercial dirigido pela Tezuka Yamazaki e um trabalho para a Vulcan, que é uma empresa maior gabarito. Com relação à sua pergunta do governo Collor, nós estamos atendendo a caderneta de poupança ouro do Banco do Brasil. É um trabalho muito gratificante, porque o banco tem uma estrutura muito profissional, né? A maior seriedade todo mundo sabe, mas além de ser hoje, como você sabe, um dos maiores bancos de todo o mundo, né? De ter 140 mil funcionários e de ter uma função social da maior importância no país, é um banco muito ágil, muito gostoso, de cabeça aberta, que aceita sugestões, né? As pessoas da área são pessoas muito atualizadas, né? São profissionais de primeiro time e é uma parceria fantástica. Está sendo uma experiência muito valiosa para nós da Giovanni. A propósito desse cliente, eu queria fazer uma observação aqui, que eu até já escrevi em editorial, no jornal Folha da Tarde, Cadena Propaganda de Marketing. Eu leio sempre. Que é o seguinte, que é a seguinte observação. Depois do 16 de março, nós vimos muitas campanhas de caderneta de poupança insistirem novamente no tema credibilidade, segurança. E é evidente que, com toda a franqueza, as pessoas não estão ou não estavam, há algum tempo atrás, acreditando muito nesse tipo de apelo, porque houve o 16 de março. Pois bem, de repente esse lugar comum cedeu vez a um apelo, a um approach da Giovanni para o Banco do Brasil, a poupança ouro, que foi justamente o patriotismo, foi justamente o auxílio que o banco pode prestar, no caso, à agricultura, financiando a agricultura, a lavoura, que é um grande problema brasileiro, sempre foi e continua sendo e cada vez mais. E a Giovanni acertou, no meu entender, na mosca, porque ela pegou um tema que é sempre atual. Como é que se deu isso? Isso foi briefing do cliente? Foi uma sacada de vocês? É uma coisa aparentemente simples, mas ninguém chegou a isso. Vocês chegaram. Obrigado. Bom, o briefing do cliente foi muito completo, foi um dos briefings mais completos que a gente já recebeu. E a gente achou que naquele momento, como você mesmo ressaltou, a caderneta não tinha apelo racional, ela tinha apelo emocional. Daí o filme do bebê, quer dizer, buscando uma comunicação direta, imediata com as pessoas acima dos seus 23, 24 anos, que era também o nosso público-alvo, né? Pais e mães. E acho que o Marquinhos Silveira, que foi o diretor de criação, foi feliz em propor ao banco, e o banco também, na minha opinião, foi feliz em aceitar, 2 comerciais. Um absolutamente emocional, que é o bebê. Imagina um comercial de caderneta de poupança fazendo um bebê comendo, quer dizer, uma coisa diferente que jamais tinha sido feita. E o outro comercial mostrando o campo lá verde, bonito, o trator passando, né? Eu acho que, sob esse aspecto, a gente acertou na comunicação e conseguiu, conforme eu te falei, captar na última semana de junho, que foi a primeira semana que a campanha esteve no ar, captar 4 bilhões de cruzeiros na caderneta de poupança ouro do Banco do Brasil. Eu tenho certeza que depois de hoje, depois desse programa, ouvido e visto do jeito que ele vai captar mais 4 bilhões. Eu queria chamar mais um comercial criado pela Giovanni para o Laboratório Spazio. O comercial tem o título Entrevista. Vamos a esse comercial. Vamos ouvir agora a opinião de um típico consumidor de vitamina normal. E aí, como é que vai essa força? Vitamina normal, para quem tem fome de saúde. Na Paulo Giovanni também tem alguma coisa chamada núcleo estratégico. E eu acho que era bom a gente falar nisso, porque me parece que é alguma coisa pioneira. Eu gostaria que o Gunnar explicasse como é núcleo estratégico. O núcleo estratégico é uma maneira de atender os clientes, ou seja, a maneira moderna de se atender os clientes não é através de um contato que vai, que volta, que leva a informação e traz a informação. A maneira moderna de se atender os clientes é
através desse núcleo estratégico formado pelo planejamento, pela criação, pela mídia e pelo próprio cliente. Quer dizer, o cliente é o centro desse núcleo estratégico. Dessa maneira, o cliente participa de todo o trabalho, ele está envolvido em todo o trabalho o tempo todo. E isso permite que o fluxo de informações seja muito melhor, ou seja, a informação não se perde através de uma cadeia de uma série de pessoas. A informação é passada diretamente para as pessoas que vão fazer uso da informação. Isso permite também uma sinergia muito grande, na medida em que está todo mundo envolvido e o cliente está participando disso o tempo todo. Isso permite também uma interação muito maior, ou seja, na medida em que todos os departamentos, a mídia, a criação e o planejamento estão envolvidos com o cliente o tempo todo, fazem parte do seu composto comercial, porque o que é a propaganda? A propaganda, a comunicação, é uma parte do marketing. Então ela tem que realmente fazer parte do marketing e não ser uma coisa, um apêndice do lado de fora. Ela faz parte do marketing, a comunicação, né? E esse núcleo estratégico, então, permite que isso aconteça. Então, sabe o que acontecia, sem querer cortar a explicação muito bem feita do Gunnar? O que acontecia antes era o seguinte: às vezes o mídia fazia um plano de mídia, ou seja, para as pessoas que não são da área, quer dizer, fazer um plano de mídia é escolher que veículos devem ser utilizados para se vender determinado produto, serviço ou ideia, tá? Às vezes, então, o mídia, Lúcia, fazia um plano de mídia sem nunca, jamais ter conhecido o produto em profundidade. Hoje, conosco na Giovanni, o planejador de mídia, se for, por exemplo, uma caderneta de poupança, ele tem que ir na loja ver como é que se faz uma abertura de conta de caderneta de poupança. Ele tem que saber qual é a remuneração mensal. Ele precisa saber como é que anda a concorrência. Quer dizer, ele tem tanta informação do produto quanto tem o contato, ou quanto tem a criação. Você está entendendo? Quer dizer, não fica aquela coisa estanque, departamentalizada, isolada, né? Onde existe o feudo da criação, o feudo do atendimento, o feudo da mídia. Não, agora todo mundo discute o problema na mesma hora. Isso dá resultados fantásticos. Sabe? Você acha que o caminho é por aí? O caminho é por aí. O caminho é por aí. Cada vez mais agências vão usar esse método? Sem dúvida. As que não usarem vão perder para as que usarem. Né? E o mundo é dos ganhadores, é dos perdedores. Paulo, como é que você vê a propaganda hoje? Eu acho que a propaganda brasileira vai muito bem, em que pese nós estarmos atravessando um momento da economia difícil, em que as verbas estão reduzidas, mas o publicitário brasileiro, ele é muito criativo, ele é muito ágil, ele é muito... está muito atualizado, está muito presente no cliente. E a propaganda brasileira tem feito bonito. Você vê que no último Festival de Cannes houve até uma surpresa. A gente esperava ganhar um número muito menor de prêmios do que nós ganhamos. Isso é uma prova de que a propaganda brasileira, em termos de padrão de criação, está muito bem. Talvez a gente não esteja bem no faturamento, né? O faturamento não está legal. Mas em termos de qualidade de trabalho, eu acho que a propaganda brasileira é muito boa. Eu viajo muito, estou sempre procurando saber o que se faz lá fora e falo isso. Não estou dando aqui uma de patriota, não. Estou dando realmente a minha opinião sincera. E você que trabalha muito com varejo, que trabalha com alimento, quer dizer, como é que você vê a aprovação desse novo código do consumidor que envolve a propaganda? Olha, eu acho que um código de proteção ao consumidor espelha um país que está preocupado com o seu cidadão, quer dizer, ele é bem-vindo. Agora, nós da propaganda temos o CONAR, e o presidente do CONAR já declarou, eu acredito na palavra dele, obviamente, que o CONAR e o código podem conviver e vão conviver, tenho certeza, porque o CONAR é um órgão muito maduro e tem dado provas de que tem trabalhado efetivamente para proteger o consumidor de falsas, por acaso, quando existem falsas verdades, digamos assim, ou falsas mensagens. Pois é, mas esse código ele tem uma cláusula que é a seguinte: até então você tinha que provar de que a marca, ou enfim, o produto estava te lesando. Agora é o contrário, é o produto que tem que provar que não está lesando ninguém. Entendeu? Você acha que isso vai alterar ou modificar em alguma coisa essa relação? Eu não conheço profundamente o código, então a minha resposta fica prejudicada. Mas eu acho que o Brasil hoje está num estágio nessa área bastante amadurecido e eu acho que as arestas vão ser aparadas. Você acredita que
vai terminar tudo bem. O respeito vai ser retomado. Né? Porque eu acho que essa relação aí, ela está minada pela falta de respeito, né? Entre os produtos, de uma maneira geral, de varejo, alimentícios e o consumidor. Né? Sem citar ninguém, sem... Por que você está me olhando assim feio? Não, eu estou só te ouvindo com atenção. Você não concorda com isso? A falta de respeito? Eu acho que tem uma falta de respeito ao consumidor de uma maneira geral, que não é só do varejo, é da indústria brasileira de uma maneira geral. Não, nós temos sorte de trabalhar com empresas que respeitam profundamente o consumidor. Quer dizer, eu não poderia dizer sobre esse aspecto, porque a gente nunca trabalhou com uma empresa que a gente tivesse a sensação de que ela estava tentando lesar o consumidor. Pelo contrário. Não, peraí. Diga, porque eu não quis dizer isso. Que só as empresas que respeitam o consumidor é que são empresas que vão para frente, que têm, que progridem, e que, enfim... Porque o desrespeito ao consumidor é uma coisa que é percebida muito rapidamente pelo consumidor. Quer dizer, é a velha história, você não consegue enganar todo mundo durante o tempo todo. Então, com o tempo, esse desrespeito vai sendo percebido e os consumidores vão abandonando os produtos nos quais eles não confiam e as empresas que acham que o estão desrespeitando. Então, não vejo muito esse desrespeito. Quer dizer, pode eventualmente acontecer em uma situação ou outra, mas eu não diria que é uma coisa generalizada, não. Eu não quis dizer que as empresas têm uma intenção de lesar o consumidor, não. Eu acho que existe um desrespeito na medida em que não há um respeito, né? Na medida que você tem, no Brasil, uma relação diferente da relação americana, né, com o consumidor. A palavra do consumidor é absoluta nos Estados Unidos. A palavra do consumidor brasileiro não é levada a sério. Se você compra uma lata de ervilhas estragada e você leva essa lata ao supermercado, imediatamente você não vai ser atendido, nem vai ter a troca dessa lata por uma lata... Lúcia, não é bem assim. Bom, as empresas, pode ser que já haja atitudes diferentes, não, mas por enquanto... As empresas sérias, se você levar uma lata que está estragada, o fabricante imediatamente repõe essa lata. Se você ligar para um fabricante sério e dizer, olha, eu estou com um problema assim com o meu produto, imediatamente ele vai te atender. Quer dizer, então o respeito ao consumidor, inclusive, é o que fortalece uma marca, o que faz uma marca forte. Quer dizer, o negócio da confiança que eu estava falando há algum tempo atrás, a história de atendimento ao consumidor. Cada vez mais é importante esse sistema de atendimento ao consumidor. Enfim, que o consumidor sinta que ele pode falar, pegar o telefone e falar com o fabricante e dizer, seu fabricante, eu estou com esse problema. E os fabricantes percebem isso, que esse intercâmbio, né, esse atendimento ao consumidor é uma das coisas muito importantes, em que realmente até podia atender. Isso é ideal, né, Guna? Que todos pudessem falar com o fabricante, de todos os produtos. Mas você pode, é só você tentar. Se você tentar ligar para o fabricante, você vai ver que você vai ser sempre muito bem atendida. É a experiência que eu tenho. Tem o outro lado também, que o brasileiro não gosta muito de reclamar, né? Tem vergonha de reclamar. Isso. E o americano não, o americano reclama, né? Eu acho que é muito mais isso do que uma passividade do brasileiro em não reclamar. Porque na medida em que ele reclama, ele é sempre atendido pelos fabricantes. Eu vou discordar um pouquinho, mas não quero estender esse assunto. Eu acho que ele não reclama porque ele já está desiludido antes. Acha que não adianta nada, né? Bom, mas deixa eu mudar de assunto então, já que a gente está no finalzinho. Você estava me perguntando, né, o que a Giovani faz em um determinado momento do programa. A Giovani transforma problemas em resultados. Tem até um anúncio que a gente está publicando aí, transformando, que vocês vão ver agora, transformando problemas em resultados. A gente pega esse milho aí, que é duro de engolir, né? E muitos clientes têm problemas que são duros de engolir, e transforma numa pipoquinha macia, gostosa, com sal no ponto, etc. Fácil de engolir, uma coisa que todo mundo gosta. Esse é o nosso trabalho, é isso que a Giovani faz. A gente transforma problemas dos clientes na área mercadológica em resultados. Isso aí, estamos chegando ao fim e foi muito bom. Foi muito bom conversar com vocês. Queria agradecer ao Guna Carioba, ao Maurício Nogueira e a você, Paulo Giovani. Espero que a gente ainda se encontre muito para falar da Giovani com muito sucesso. Obrigado, Lúcia. Foi também um prazer muito grande estar com você aqui, estar com o Armando Ferrentini no programa Intervalo. Um abraço para o Viseu, obrigado pelo convite e voltarei sempre que for chamado. É uma grande honra. Isso aí, Paulo. Boa sorte. E semana que vem tem mais. Até lá. Se você quer participar de Intervalo, dando opiniões ou sugestões de reportagens, escreva para a Caixa Postal 33168, Rio de Janeiro. E até o próximo domingo.